Olá, alunos do 8º ano, dos 8º anos, tudo bem? Aliás, do 8º ano 3, né? Que é a única turma que a professora trabalha História, as demais todas só Geografia. Um único 8º ano, né? 8º ano 3 e 9º ano 3. Bom, o que eu tinha pedido para vocês na atividade da semana retrasada? Eu queria que vocês escrevessem um texto de como que era a França antes da Revolução Francesa, quais eram as características da França antes de eclodir essa revolução grandiosa no século XVIII. E alguns alunos escreveram bem sucintamente, alguns não escreveram, alguns escreveram com bastante propriedade, né? Mas a minha preocupação é de fato que vocês tenham entendido isso. Fiquei mais tranquila porque vocês já tinham estudado um pouquinho antes com a professora que estava me substituindo, mas é um movimento tão importante que a gente tem que entender o antes, o durante e o depois, tá? Então esse vídeo é só um vídeo de revisão desse objeto do conhecimento que é a França antes da Revolução Francesa, certo? Então a França no final do século XVIII, coloco aqui de novo, 18, X, 10, V, 5, I, né? Cada I é 1, então 18, de 1701 a 1800, né? Então, o poder era totalmente concentrado na mão do rei, completamente concentrado na mão do rei, tá? Ele controlava tudo, a política, a economia, o país todo, a ordem social, econômica, a política estava na mão do rei, bem concentrado, tá? Então, a sociedade, nessa época, no século XVIII, ela era dividida em 3 grupos. Em alguns livros vocês podem até achar essa pirâmide, tá? Que era o clero, né? Ou seja, os bispos, papa, padres, né? Os nobres, os reis, né? A nobreza e a burguesia, a população. Então, o clero e os nobres, o clero e os nobres, eles tinham privilégios. Eu nem vou dizer privilégios diferentes porque os outros não tinham privilégios, né? Eles não pagavam impostos, tá? Eles recebiam pensões do rei e eles viviam no mais alto padrão, no luxo, tá? Enquanto que os burgueses, não, né? Então, vocês podem imaginar o porquê da revolução, né? Quem será que se revoltou? E a França, ela estava completamente endividada, né? Porque esse luxo todo era para manter essa vida magnífica do clero, né? E dos nobres. E aí, a França teve a Guerra dos 7 Anos, que não foi 7 anos, mas a gente não vai adentrar nisso agora, tá? A economia, eu já falei isso em outro vídeo, numa outra explicação para uma outra turma, né? Um conflito social grande, uma guerra nunca traz coisas boas, sempre vai trazer muitos prejuízos para um país, muitas consequências negativas, muitos impactos nada bons, né? Então, os burgueses estavam completamente insatisfeitos com o governo do rei Luís XV e eles exigiram mudanças significativas, tá? Então, essas mudanças era em todo o formato do reinado, né? Era social, era política e era econômica. E a partir daí, então, nós tivemos um estopim para a Revolução Francesa. A prof espera que vocês tenham observado, que vocês tenham lido, né? Algumas questões relacionadas ao que eu falei agora lá no livro de vocês. E como eu falei, esse vídeo não é uma atividade, é só para contextualizar vocês nesse assunto, para que vocês possam entender os próximos objetos do conhecimento que vem em torno desse conteúdo, tá bom? Um grande beijo e até. Se cuidem!